Fala, meu amigo corretor, minha amiga corretora, aqui é o Thiago de Freitas do Super Corretor Online e no dia de hoje eu vou responder uma pergunta junto com uma reflexão e eu quero que você me ajude a entender se eu penso da maneira correta ou se eu estou viajando aí na maionese. A pergunta foi o seguinte: Thiago, como é que eu consigo ser mais interessante nas redes sociais? Ou seja, como é que eu consigo ter engajamento? Como é que eu consigo fazer com que as pessoas reajam às minhas publicações? E tem vários motivos, né? Tem várias formas de você conseguir isso. Depende muito também da quantidade de seguidores que você tem. Talvez a forma como você chegou até os seus seguidores ou como eles chegaram até você não foi a forma correta. Eu falo muito que o corretor, às vezes, ele cria uma página e ele sai convidando todo mundo da família, os amigos, e talvez essas pessoas nem tenham um perfil de comprador, não tenham um perfil de comprar o produto dele. E aí o que que acontece? Elas só enchem a página, fica um número lá, mas aquele número não significa nada, porque aquelas pessoas não vão engajar, não vão ter interesse no seu conteúdo, tá? Ou, na melhor das hipóteses, vão curtir porque você é bacana. Isso é um dos problemas, né? Segundo problema é a forma como você monta a sua mensagem, né? Talvez você não está utilizando, por exemplo, no Instagram as hashtags, no YouTube o texto do vídeo ou a descrição do vídeo para que você possa também atrair pessoas que não são seus seguidores, pessoas que vão te encontrar de acordo com as coincidências de gostos que ela manifestou, através de outras ferramentas de otimização, tá? Mas o mais normal, o mais, como é que eu posso dizer, o mais costumeiro problema a acontecer é a mensagem mesmo, é o que você fala, da forma como você expressa ali a sua comunicação. E isso sim é algo a se pensar. Porque veja bem, o corretor de seguros ele vem de uma época que ele tinha alguns concorrentes na sua região de atendimento. Então, se você está assistindo esse vídeo aí de uma cidade menor, até 100 mil habitantes, por exemplo, é bem possível que você tinha, né, na verdade, dois, três, no máximo cinco corretoras de seguros, numa cidade pequena. Cidade média já começa a aumentar a quantidade. Numa cidade muito grande, aí você começa a dividir por bairros. E aí você passa a ter uma quantidade menor também de concorrentes. Porque, por exemplo, quem está na capital de São Paulo, dificilmente o cara que está lá na Zona Leste, ele vai competir com o cara que está na Zona Norte. Isso era, né, assim. Com o avanço da tecnologia, da internet, essas barreiras geográficas elas foram rompidas. Não tem mais. Por quê? Porque a pessoa pega um celular, vai fazer uma busca e vai aparecer gente para ela do Brasil inteiro. Então você passa a não ter mais o concorrente do seu bairro e sim concorrentes no país todo. Você está concorrendo com o cara do outro lado do país, né? Ah, Thiago, tá bom, mas o que tem a ver isso com o conteúdo que eu vou passar? Muito a ver. Por quê? Pensa comigo. Vamos lá. Agora que eu quero que você reflita com relação a isso, porque isso é importantíssimo. Primeira coisa, aumentou a concorrência, aumentou a quantidade de pessoas falando, aumentou a quantidade de informação que vai chegar até o seu público. Então, o cara que está aí na rede social, ele vai receber informação de tudo quanto é gente, de tudo quanto é tipo de pessoas, de anúncios, coisas de pessoas de todo lugar do país. Então, a quantidade de informação aumentou, então você precisa ter qualidade. Você precisa se diferenciar dessas pessoas. Antigamente, poucas pessoas anunciavam, ou por exemplo, no seu bairro só chegava para ele as informações do seu bairro, digamos assim, né? Por exemplo, um jornalzinho, uma revista, um outdoor, eram coisas locais, né? Hoje não, hoje ele recebe conteúdo de tudo quanto é lugar. Como é que você vai fazer para se diferenciar dessas pessoas, para se destacar, para a sua mensagem ter um efeito diferente para quem está vendo? É quando você decide falar sobre a pessoa e não sobre o seu produto. Porque tá todo mundo falando sobre o produto, né? Tá todo mundo só falando sobre os benefícios do produto, sobre as características do produto, sobre as coberturas do produto, mas esquece de falar da pessoa, do cliente, do problema dele, do que você vai resolver. Quando você está numa rede social, veja se isso não acontece com você. Quando você está numa rede social e você se depara
com uma mensagem que coincide com você, ou seja, que é do seu interesse, que está falando de um problema que você tem, você para ver. Isso a maioria das vezes. Quando você vê só falando sobre produtos, sobre isso, sobre coberturas, sobre eles, você passa batido. Existe algo que eles chamam de cegueira publicitária, que é algo que as pessoas estão começando a desenvolver depois da internet, porque banners, propaganda, essas coisas as pessoas já estão acostumadas a ver. Então, enquanto a sua mensagem não falar da pessoa, você vai ter mais dificuldade de conseguir a atenção dela, certo? Então, coloca aí, sua mensagem precisa falar da pessoa. Tá, Thiago, mas como é que eu vou falar da pessoa se eu vendo para todo mundo? Tá aí uma outra informação importante, uma outra etapa que você tem que levar em consideração. Vender para todo mundo é não vender para ninguém, principalmente hoje em dia. Por que que é não vender para ninguém? Justamente por isso que você não vai conseguir conversar com essa pessoa. Você não consegue englobar um problema para todo mundo, um problema igual para todo mundo. Cada pessoa tem um problema diferente. Cada classe, pelo menos, tem um problema diferente. Claro, se eu for separar aqui por indivíduos, não tem como você criar, sei lá, 50 milhões de mensagens diferentes, porque é mais ou menos a máxima de divisão de personalidade. Não é isso que eu estou falando. Mas quando você identifica pelo menos uma classe que você vai trabalhar, Thiago, eu vou definir a minha comunicação para profissional autônomo, para profissional liberal, para médico, para engenheiro, para profissional de saúde. Eu consigo, definindo isso, eu consigo identificar quais as dores desse público, quais são os problemas do dia a dia desse público, eu consigo entender como é que esse cara funciona, como é que esse cara vai precisar de mim, e aí a minha comunicação é muito mais assertiva. Mas aí eu vou ter que falar só com esses caras, os outros não vão poder ver a mensagem. Só esses caras, com a internet, você tem um mundo de possibilidades. Talvez você nem precise dos outros, você já não dá conta de atender. Eu fiz isso quando eu decidi criar minha agência de publicidade, comecei a atender o corretor de seguros e comecei a me aprofundar no corretor de seguros. Desde 2010 para cá. Hoje aparece um ou outro aí que trabalha com corretor, que começou a trabalhar um ano atrás, um ano e meio, 2 anos. Mas a tendência é nichar, é você escolher um nicho para você trabalhar. A internet vai fazer com que isso se torne grande, porque é possível hoje você, se você pegar lá, Thiago, eu quero focar no nicho só de cirurgião plástico estético. Provavelmente tem um grupo de cirurgião plástico estético, provavelmente tem milhares ou milhões de caras, de profissionais que fazem isso. E dá para você chegar até eles com a internet. Antigamente não dava. Por isso que antigamente a gente já construiu essa máxima de vender para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo que chegava até a gente, que tinha ali o alcance à nossa empresa. Com a internet você pode chegar em qualquer pessoa. Então isso muda. Então a partir do momento que você começa a falar algo que interessa à pessoa, é um ponto. E você nicha isso para facilitar que isso aconteça, porque é mais fácil você falar com ela quando você conhece essa pessoa, quando você entende os problemas dela. Isso vai ajudar você a ser mais interessante, principalmente no Instagram, no YouTube, onde você for utilizar essa mensagem. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria que você anotasse, pensasse, refletisse sobre isso. Thiago, eu não vou pegar minha corretora e vou começar a vender só para médico. Eu vendo um monte de produto. Não. Você não precisa fazer isso drasticamente. Mas cria uma comunicação só para um determinado profissional. E testa, cara. Experimenta. Fica um mês fazendo isso para você ver se melhora a sua comunicação, se melhora o seu engajamento. É claro que se você aliar o Instagram orgânico com mais um anúncio patrocinado, você vai ter um resultado melhor. Por quê? Porque você, além de você pagar para o Instagram mostrar para pessoas que não te conhecem, você vai segmentar para esse público. Então você cria lá no público, você coloca, profissionais tal, profissionais de saúde. Isso vai fazer com que fique mais fácil a sua comunicação. Mas você nichar, escolher um público só para você falar, vai te ajudar muito mais do que você tentar acertar todo mundo, ficar tirando para tudo quanto é lado para ver onde é que você acerta.
A maioria das vezes você está passando batido. As pessoas nem estão parando para ler o seu conteúdo. É só olhar suas últimas postagens. Quantas curtidas tiveram? Quantos curtidas eu nem falo, mas quantos pedidos de cotação? Então fica mais difícil. Quando você vê que uma pessoa entende do seu problema, é mais fácil você entregar isso na mão dela para ela resolver. Tá bom? Então, eu espero ter te ajudado. Para quem não sabe como destravar o marketing digital na sua corretora, eu vou deixar um link aqui embaixo para você acessar. Tem uma palestra minha explicando passo a passo para você, desde o começo, você entender o marketing digital até você ter resultados com a internet. Se você não está inscrito no canal ainda, clica aqui em se inscrever e clica em curtida para deixar um feedback para a gente saber se está falando a mesma língua que você. E se você concorda com isso, coloca no seu comentário aí. Se você discorda também, coloca o seu ponto de vista, que é muito bom também a gente saber a opinião de outras pessoas, tá bom? Então, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!